Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a operação inversa do último vídeo que a gente falou, tá? Na última aula a gente falou sobre soma de números inteiros, positivos e negativos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a subtração. Nós vamos entender como o sinal de positivo e o sinal de negativo influencia na operação. Nós vimos que para acontecer a adição, nós tínhamos que ter dois números com sinais iguais. Isso é, eu teria que ter dois números positivos ou dois números negativos para que a soma acontecesse. Aqui na subtração vai ser o inverso. Eu vou ter que ter dois números com sinais diferentes, não importando a ordem, se o primeiro é positivo ou se o segundo é negativo, para que a subtração aconteça. Então, olha só aqui os exemplos. O primeiro caso que nós podemos ter na subtração é se o primeiro número for positivo e o segundo número for negativo. O segundo caso que nós podemos ter na subtração é se o primeiro número for negativo e o segundo número for positivo. O que acontece? Na subtração é um pouco diferente, porque na soma a gente viu que os sinais iguais, nós fazíamos as somas normalmente e conservávamos o sinal, né? Aqui na subtração vai ser um pouco diferente. Na subtração nós vamos fazer a operação de diminuição, ou seja, nós vamos diminuir um número de outro. Contudo, nós vamos, depois de fazer essa diferença, conservar o sinal do maior algarismo. Ou seja, o maior número, o sinal do maior número vai ser o sinal da minha resposta. Então, olha só. Eu tenho aqui 1 menos 1. Na última aula, nós vimos que esse 1 pode vir com sinal ou sem sinal. O número ele pode ter o sinal ou não, né? Então, quando ele não tem sinal, nós sabemos que ele é positivo. Então, olha só. Na verdade, o 1 menos 1, eu posso reescrever ele como mais 1 menos 1. Sendo que esse sinal de mais não é obrigatório estar aqui no meu cálculo. Eu sei que 1 menos 1 dá 0. No caso do zero, o zero não tem sinal. O zero não é positivo nem negativo. Então, toda vez que a sua subtração dê zero, ou seja, para que a subtração dê zero, os dois números aqui têm que ser o mesmo, né? O número positivo, o algarismo positivo, tem que ser o mesmo algarismo do negativo, para que isso aqui dê zero. Então, a resposta não tem sinal, porque o zero não tem sinal. Agora, olha aqui. Mais 2 ou 2 menos 3. Antes você não conseguia fazer essa conta, né? Não dava para fazer 2 menos 3. Como é que eu vou tirar duas coisas de 3? Né? Agora a gente vai começar a enxergar esses números numa reta numérica e isso vai começar a fazer um sentido. Olha o que a gente vai fazer. Lembra que esse 2, o mesmo caso de cima, né? Ó, ele tem um sinal positivo escondido, como eu falei na última aula, né? Então, ó, ficou 2 menos 3. O que eu disse? Eu disse que na subtração nós fazemos normal. Nós fazemos a diferença. Qual é a diferença entre 2 e 3? É de um algarismo. 2 menos 3 seria 3 menos 2, que daria 1. O resultado, ele não pode ter qualquer sinal. O resultado tem que ter o sinal do maior número. O maior número entre 2 e 3 é 3. E o sinal que antecede o 3 é menos. Então, ó, o sinal da minha resposta tem que ser o sinal do maior número. Fica menos 1. Olha só. Mais 3, ou eu poderia só escrever como 3 menos 2. Percebe? 3 menos 2 dá 1. Ou mais 1. Por que dá 1 ou mais 1? Porque conserva o sinal do maior número. E o maior número é o 3. Ok? Agora, cuidado, porque a gente pode ter essas operações acontecendo em parênteses. E aí lembra o que eu falei para você, que o sinal de menos ele troca o sinal do número que está dentro. O sinal de mais conserva o sinal do número que está dentro. Então, olha só. Mais 3 menos mais 2, como é que vai ficar? O menos vai trocar o sinal de mais que está dentro do parênteses. Então, esse sinal de mais que está dentro do parênteses vai sair como menos. Então, ó, só para você tomar cuidado de não olhar para isso aqui rápido e ver 2 mais e achar que isso aqui vai ser uma soma, porque tem sinais iguais.
Você tem que ver essa situação do menos trocando o sinal. Então ficou mais 3. O 2 que tinha um sinal positivo, agora ficou negativo. Trocou o sinal. Ficou mais 3 menos 2, conserva o sinal do maior. 3 menos 2, 1 positivo. Agora olha aqui. Mesma situação, só que o primeiro número sendo negativo. Ó. Menos 1 mais 1, 0. 0 não tem sinal. Sinais diferentes eu subtraio, conservo o sinal do maior. Como entre um e o outro 1 não tem nenhum que é maior que o outro, o sinal não existe, né? Os dois, quando faz a diferença, dá 0. Menos 2 mais 3. Percebe que mais 3 menos mais 2 menos 3 deu menos 1. Menos 2 mais 3, que basicamente é a mesma coisa, só que eu troquei o sinal, deu mais 1, deu outro sinal. Isso por quê? Porque eu fiz 3 menos 2 e conservei o sinal do mais, que é o maior número. Aqui, ó, mesma coisa, só qual é a diferença desse para esse? A diferença é que esse, o 3 é positivo, esse, o 3 é negativo. Por isso que aqui dá menos 1 e dá mais 1. 3, eu faço assim, né? 3 menos 2 dá 1, conservo o sinal do maior. Lembrando que sinal diferente eu faço a subtração. Por isso que eu faço, por isso que eu digo 3 menos 2. Mas aqui, se eu fosse ler mesmo, seria menos 3 mais 2, dando menos 1. Aqui é a mesma situação, ó. Tudo menos. E aí você pode pensar, tudo menos. Tudo menos vai dar o quê? Vai dar uma soma. Porque sinal igual eu somo com certo sinal. Cuidado, que o menos vai trocar o sinal de dentro do parênteses. Então, se o 2 era negativo, ele sai do parênteses com sinal positivo. Aí ficou menos 3 mais 2. Eu vou fazer a subtração, porque o sinal está trocado, né? São sinais diferentes. E vou conservar o sinal do maior algarismo. Isso aqui, pessoal, acontece a mesma coisa se viesse um mais aqui, tá? Por exemplo, ó, menos 3 mais menos... Não, menos 3 mais 2. Como é que ia ficar essa conta aí? Você ia ver essa ruma de mais aí, você ia fazer o quê? Olha só. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, né? Do que eu escrevi. Vamos lá. Menos 3 mais 2. Como é que ficaria isso aqui? Ó? O sinal de mais conserva o sinal que está dentro. Então ele sai daqui como? Ele sai menos 3 mais 2, do jeito que era antes. Tá? E aí vai dar menos 1, né? Ó. Então, o sinal de menos antes do parênteses, ele troca o sinal de dentro. O sinal de mais mantém. Então, muito cuidado quando você for fazer cálculos, levando em que tenha o parênteses, colchete e chave. Tá? Isso é muito importante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.